mesmo depois da cura da ferida mortal, continuou sendo o chifre pequeno. Pequeno em termos de tamanho, mas grande em influência e poder. Continua. Este escritor, no seu livro Pio XI, diz o seguinte: esta restauração do poder temporal passará à história sob o nome de Tratado Político de Latrão. Assim, a Santa Sé recobra, aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário a seu magistério universal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eles disseram, que em 1929, aos olhos do mundo, o papado restabeleceu a primeira fase do seu trabalho para alcançar o magistério universal, o domínio mundial. É isto que a profecia nos diz, que após a ferida mortal, toda a terra se maravilhou, toda a terra se maravilharia. De 1929, nós temos visto uma restauração da influência papal no mundo. Nós temos visto o mundo se maravilhando, seguindo o poder papal. Isto foi notório claramente através do pontificado do Papa Francisco. João Paulo II, mas Papa Francisco foi o Papa que elevou Roma a um maior nível de popularidade no mundo. Quantos tratados foram assinados? Quantos pactos foram assinados? Entre muçulmanos e cristãos? Entre judeus e cristãos? Quantos pactos já foram assinados? Apocalipse capítulo 13, verso 3. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Queridos, isto é muito sério. A profecia está nos dizendo, quando as pessoas aplaudem, levantam as mãos e balançam, aclamam o poder papal, na verdade, estão adorando o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Eles vão adorar a besta, Roma, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Qual é o poder mundial hoje, o poder religioso que se intitula autoridade moral? Que reúne os reis da terra para uma conversa de paz e diálogo? Que autoridade é esta? Que convida os reis da terra para lidar com as questões mundiais, com as questões das mudanças climáticas e trazer ideias, soluções inovadoras e que todo mundo ouve? Que poder é este? Roma. Quem pode pelejar contra a besta é a grande pergunta. Apocalipse 13, verso 8, vejam aqui. Vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, adorar o papado, reverenciar o papado é se excluir do livro da vida do Cordeiro, meu querido amigo. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Agora, escutem só. A ferida mortal do papado começou a ser curada em 1929, mas ainda não atingiu a cura completa. Não atingiu a cura completa. Isto vai acontecer quando um outro poder que a profecia de Apocalipse 13 descreve vai se juntar, vai se unir com Roma para a cura completa de sua ferida. Vejam aqui. Apocalipse 13, verso 11. João diz que viu subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. A besta do mar surge do mar. O mar representa povos e nações, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. A besta da terra não surge do mar, surge da terra. E terra é oposto de mar. Então, é uma nação que surge longe das terras populosas da Europa, da Ásia, da África. Surge num novo mundo, num continente despovoado, certo? É a primeira dica. Vamos ver outra. Sobre a besta do mar é dito possuir o quê? Diademas, ou seja, coroas sobre as cabeças. A besta do mar representa Roma, e nós sabemos que Roma é governada por monarcas, por papas, que são coroados. Por isso que tem o quê? Diademas, coroas sobre as suas cabeças. Mas agora, sobre a besta da terra, vejam só,
não tem coroa sobre a cabeça. Portanto, trata-se de um poder democrático, não um poder monárquico. É um poder democrático, sem rei e sem papa. Que nação é esta? Longe das terras populosas da Europa, da África, da Ásia. Um poder democrático, sem reis. Que nação é esta? Mais uma dica, vejam aqui. A besta do mar é movida pelo dragão para agir e perseguir a Igreja de Cristo. Vimos muito bem sobre isto. A besta da terra parece cristã. Parece uma nação que defende liberdade. Parece uma nação que defende princípios cristãos. Mas fala como dragão e no final vai perseguir a Igreja de Cristo. Vejam, para entendermos muito bem e sabermos quem é esta besta da terra, nós temos que ver o contexto. Vamos ver o verso anterior ao verso 11. Vejam aqui. Falando sobre a besta do mar, diz: se alguém leva em cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Bem, é uma referência a Roma, o poder papal, que perseguiu, matou pela espada, destruiu muitos do povo de Deus, mas chegou o momento em que ela mesma recebeu uma ferida mortal, em 1798, quando os exércitos franceses invadiram o Vaticano, certo? Agora, neste contexto de ferida mortal sobre o papado, neste contexto em que Roma é levada pela espada, é destruída pela espada em 1798, no verso seguinte a profecia diz: surge outra besta do mar, parecendo cordeiro. Portanto, representa um poder democrático que surge na segunda metade do século XVIII, quando a besta do mar estivesse sofrendo a ferida mortal, estivesse indo para o cativeiro. Que nação é esta? Meus amigos, o contexto histórico é bastante claro. As evidências são claras e lógicas. Esta nação, besta da terra, representa os Estados Unidos da América. É uma nação que parece cristã, parece defender os princípios cristãos, princípios totalmente diferentes daquele que o papado defendia na Idade Média. Vejam aqui. Se nós lermos a primeira emenda da Constituição americana, é dito: o Congresso não fará nenhuma lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela. A Constituição americana proíbe isto, diferente daquilo que acontecia no Velho Mundo, na Europa, em que havia uma religião oficial do Estado, a Igreja Católica Romana, e todos deviam prestar contas a ela. Os reis da terra deviam prestar contas a esta Igreja Romana. E estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. Isso é um grande acontecimento. Vejam, o artigo 6 da primeira emenda da Constituição americana. Vejam aqui. Nunca nenhum teste religioso será requerido como qualificação para qualquer cargo de confiança ou público nos Estados Unidos. Totalmente diferente daquilo que acontecia no Velho Mundo, na Europa, em que os reis tinham que ser católicos. Para você ser uma pessoa importante e poderosa, tinha que seguir os costumes e ditames do Papa. Desde 2020, o projeto de renovação de Carolina do Norte organizou 42 almoços para pastores. Isso é incrível. Eles ajudaram algumas dezenas de pastores e líderes espirituais a concorrerem a cargos eletivos, com 10 desses candidatos a vencerem suas eleições, melhorando o nosso país nesse processo. Esta é uma conquista notável e apenas o começo. O objetivo do projeto é ter 500 paroquianos na Carolina do Norte a candidatar-se a cargos locais em 2025 e 2028 e temos que alcançar esse objetivo. É assim que construímos uma nação desde a base, através de homens e mulheres de Deus. Falando então sobre essa segunda besta, Estados Unidos da América, a profecia nos diz, no verso 12 de Apocalipse 13, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Queridos, quem que exerce todo o poder da primeira besta? A segunda besta. Estados Unidos da América exerce autoridade no mundo, a autoridade que a primeira besta exercia no tempo de seu domínio mundial. Qual é a nação que manda no mundo hoje? Cada orador, tradicionalmente, tem 15 minutos para se dirigir à Assembleia. Em vez disso, Trump fez 56 minutos,
o discurso mais longo já feito por qualquer presidente dos Estados Unidos no fórum. Trump aproveitou sua oportunidade para fazer uma série de tangentes, mas se concentrou na imigração e mudanças climáticas. Porque se a temperatura subir ou descer, acontece o que acontecer, há mudanças climáticas. É o maior problema já perpetrado no mundo. Na minha opinião, a pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções e que estão trilhando um caminho de destruição total. Qual é a nação que diz chega de guerra? Qual é a nação que quando se coloca, quando há uma reunião de nações no mundo, é a primeira, é a superpotência? Estados Unidos da América, há dúvidas quanto a isto. Portanto, ela exerce todo o poder, toda a autoridade da primeira besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Queridos irmãos, Estados Unidos da América, com seu poder e sua autoridade, vai fazer com que a terra toda adore a primeira besta. Quem é a primeira besta? Roma papal. Qual é o poder hoje reverenciado no mundo pelos reis? Qual é a autoridade moral do nosso mundo hoje? Sabem, quando o Papa Francisco viajou para os Estados Unidos da América em 2015, nós vimos a América se prostrando diante do poder papal. Nós vimos uma união entre as duas bestas, entre a besta do mar, que havia recebido uma ferida mortal e que foi curada, e a besta da terra, que vai fazer com que a terra adore a primeira besta. É o que nós estamos vendo todos os dias. É o que nós estamos vendo todos os dias. O mundo se maravilhando após a besta. Vamos para o próximo verso, 14. E enganam os que habitam na terra. Quem engana? Estados Unidos da América. Enganam os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Que besta? A besta que tinha ferida da espada e vivia. Meus irmãos, está isto claro? Estados Unidos da América finalmente vai formar uma imagem da primeira besta. Vai formar uma imagem de Roma. Agora, o que significa a imagem da primeira besta? Significa que os Estados Unidos da América vai adotar princípios que nortearam o papado, ou seja, vai adotar a conduta do papado na América. É por isso que a Bíblia diz, parece cordeiro, mas vai falar como dragão. E de que forma uma nação fala? Através de suas leis, de seus regulamentos. Vejam, por exemplo, qual tem sido a conduta ou os princípios que norteiam o poder papal? Nesse livro do Papa Pio XI é dito o seguinte: ninguém é livre para seguir e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele deve considerar verdadeira. Isto chama-se quebra da liberdade de consciência, violação da consciência. Este é um dos pontos fortes do papado, um dos pontos que o caracteriza. Não é um poder que concede a todos liberdade de consciência. A América vai adotar este princípio. Por favor, levantem-se na galeria e no chão para a invocação da senadora Paxton. Você oraria comigo? Pai, hoje viemos em gratidão pela oportunidade de servi-lo. Servir nossos companheiros texanos neste lugar, neste Senado. Oramos para que envies teu Espírito de amor e verdade a esta Câmara e faças com que nossos espíritos ressoem com os teus. Que possamos agir com amor, sabedoria e coragem e fazer o bom e correto. Em nome de Jesus, que nos salvou, que nos mantém salvos e que voltará, eu oro. Amém. Para aqueles na galeria,
Por favor, sentem-se. Muito obrigado por se levantarem. Para aqueles que não se levantaram, da próxima vez que vierem à galeria, fiquem de pé para a invocação. É respeitar o Senado. Se você não aceitar a invocação, mandarei que você seja removido. Outro princípio, vejam aqui. A igreja não pode ser separada do Estado e nem o Estado da igreja. E quando nós vamos olhar para aquilo que está acontecendo na América agora, o movimento nacionalista cristão que busca unir igreja e Estado, o projeto 2025, as ações do presidente Donald Trump para unir igreja com Estado, trazer orações nas escolas públicas, os 10 mandamentos nas escolas públicas, que parece maravilhoso. Nós estamos vendo a América seguindo este curso do papado, de que a igreja não pode ser separada do Estado e nem o Estado da igreja. Este é um princípio papal. Eles dizem separação entre igreja e Estado. Eu disse, vamos esquecer isso por um tempo. Dissemos, separação? Não. É algo bom ou ruim? Não tenho certeza. Mas haja separação ou não, vocês estão na Casa Branca, onde deveriam estar, e estão representando o nosso país, e estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. Outro princípio, vejam aqui. A igreja tem o direito de usar a força e fruir o poder temporal, direta ou indiretamente. Bem, eu tenho mostrado para vocês, através dos nossos programas de atualizações proféticas, o quanto os nacionalistas cristãos agora dizem: nós temos que impor a Blue Law, temos que usar o poder do Estado para influenciar as leis religiosas, para transformarmos a América. Se o magistrado civil punisse quem quebra o sábado, as lojas fechariam. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei que obrigue que todo americano frequentasse uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se voltamos a ter um renascimento moral. Isto não passa de um princípio papal que está sendo formado, uma imagem que está sendo formada. Vejam, Apocalipse 13, verso 15 diz: "E-lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta." Ou seja, os Estados Unidos da América, o poder civil americano, vai dar poder à imagem da besta. O que é a imagem da besta? Imagem da besta são esses princípios que serão adotados pelos nacionalistas cristãos, pelos protestantes americanos, querendo transformar a América numa nação para Deus. Vão, na verdade, adotar princípios que são semelhantes aos princípios papais. Então, o poder civil, por meio desta unidade entre igreja e Estado, vai dar poder, aos governantes, ou seja, aos líderes religiosos. Isto chama-se conceder vida à imagem da besta. Vejam aqui. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, uma batalha religiosa vem aí. Uma batalha tremenda entre a verdade e o erro. De que lado nós vamos estar?